Indicador já aponta que estamos em altcoin season, mas claro, todo mundo espera aquela altcoin season que explode, faz 10, 20, 30x. Calma, vamos um degrau de cada vez. Hoje a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui no Bitcoin, que tem um indicador que está dando sinal de que realmente ele pode começar a explodir para buscar o novo topo histórico, e também vamos dar uma olhada em algumas altcoins que estão fantásticas aí, tá bom? Então vamos embora pro vídeo. Ah, não tá inscrito, não é possível, cara. Rapaz, a gente tá quase com 85 mil inscritos. Falta 15 mil e pouco pra gente bater a nossa plaquinha do YouTube, cara. E é 2025 o dia o ano que eu tenho essa placa do YouTube. Agora você pega todas as suas contas, que eu sei que você deve ter umas 10 contas aí. Inscreva-se com as 10 contas. Isso vai ajudar pra caramba a gente bater aí essa meta. E claro, e você receber os nossos conteúdos aí diariamente, tá bom? Então vamos lá. Partiu aqui mais rápido do que ligeiro para a gente buscar essa análise aqui. Olha só, esse indicador que é o Super Gap aqui, ele está nos mostrando essa setinha maravilhosa azul. Ainda não virou verde, mas essa setinha, quando virar verde, cara, pode esperar exatamente isso que você está vendo nessa linha amarela aqui. A gente está agora a 115 mil, ultrapassamos algumas regiões importantes, tocamos nos 116, que é uma região que a gente mencionou anteriormente. Eu vou mostrar para vocês que agora o próximo momento de rompimento do Bitcoin, ou seja, o próximo alvo que ele necessita romper. Mas, cara, a gente tem aqui essas linhas, essas médias móveis aqui, podendo ser alterada logo nos próximos dias aí. O que é que a gente encontra aqui? Vamos lá. Vamos esticar aqui para a gente poder visualizar melhor. É provável, e existe uma possibilidade real do Bitcoin vir nessa área dos 113 mil novamente, ok? Vir retestar até tentar os 112.500. Por quê? Essas nossas médias, elas estão nessa direção aqui, tá vendo? Ó? Elas estão nessa direção. E antes dela virar verde, como acontece, por exemplo, quando a gente tem uma alta aqui, ó, como está aqui anteriormente, ó, ele abre o candle aqui que seria azul, né? Essa setinha aqui que agora é verde e azul. Por que virou verde? Porque realmente ele passou do cinza para esse azul claro aqui, as médias móveis, tá vendo que estão apontando para cima. Agora a gente está vendo justamente o cruzamento dessa região. A setinha está azul e logo essas linhas que estão sendo cruzadas, elas passarão a ser verde. E daí a gente vai ter essa busca novamente dos 124 mil dólares por parte do Bitcoin. Só que é provável e é possível, né, nessa rejeição que ele teve depois de tocar na região de resistência dos 116 mil e pouco, eu vou dizer exatamente quanto é, que eu gosto de falar os valores certos aqui. Ó, olha para isso, ó. Olha a linha que a gente tinha traçado anteriormente, ó. 116.392. Olha onde o Bitcoin bateu. Cara, e tudo isso a gente está ensinando lá no Imersão DeFi. Fácil. Qualquer um poderia ter realizado um trade absurdamente bom ontem. Ela bateu certinho na zona que a gente desenhou aqui no gráfico. Então é possível sim ela voltar nessa região verde, que é os 113.600 dólares aqui, porque é possível ela voltar essa região. Então vamos lá, vamos ver para vocês poderem entender. Primeiro, cadê onde estava? Aqui, eu tracei essas retazinhas aqui. Primeiro, por causa dessas médias, é interessante que ela volte para poder vir a romper, né? E então, peraí que tinha apagado aqui, romper e volte para fazer esse pequeno reteste nessa média móvel antes da subida que aconteceu aqui em 10 de agosto, ok? Quando ele saiu de 116.400 e chegou a romper um novo topo. Então a gente está próximo de ver isso acontecer. Agora, olha só outra razão pela qual que eu também acho que ele vai vir buscar aqui. Olha para isso aqui, ó. Olha o Liquidation Map. Ele estava com essa região, eu mostrei ontem que ele estava com milhões de dólares nessa região dos 114, 115 mil aqui para serem liquidadas. E foram liquidadas, né? Agora, olha só aonde está
a liquidação da galera aqui. Olha lá o preço, ó, 113.055. Então é muito provável que o Smart Money venha trazer o Bitcoin nessa região dessas médias aqui que a gente está vendo, justamente porque ela começa nos 113.200 e ela vai até os 112.700. Então é provável que a gente veja isso acontecer antes da subida. Vai acontecer ou não? Cara, não tem como a gente bater o martelo e dizer que sim, né? Não sou eu que aperto os botões, não sou eu que tenho bilhões de dólares para manipular o mercado. Mas isso é bem provável de acontecer. E outra coisa que corrobora com a história do indicador que diz que a altcoin season está batendo na porta é justamente, olha só, olha o super gap sendo utilizado aqui na dominância. Setinha vermelha para baixo, doutor. Quando tem setinha vermelha para baixo, é queda, pai. Não tem o que fazer. A dominância vai vir buscar os 57% aqui. E isso acontecendo, o que é que tá? Ela vai dar oportunidade das altcoins subirem, ok? Ela vai dar oportunidade das altcoins subirem. Deixa eu fechar o super gap aqui para ficar mais fácil, porque agora eu vou para os total aqui. Olha só, mostrei isso ontem, total 3 rompendo o alvo que havíamos mencionado, fez um pequeno reteste aqui atrás, ontem mesmo, né, ontem dia 11, e depois ele abriu em rompimento aí, se mantendo acima dessa região do 1,1 trilhão de dólares. O que é muito bom, justamente porque esse market cap exclui o Bitcoin e o Ethereum. Este outro que exclui só o Bitcoin já está lindíssimo. Alvo 1,72 trilhões. Possibilidade, cara, de buscar aqui 2 trilhões de dólares, entendeu? Tirando, ou seja, todo o market cap excluindo o Bitcoin. O nosso orderzinhos fez a mesma coisa, ó, rompeu o nosso alvo de 321 bi e agora ele está em caminho para entrar na nossa zona maravilhosa, onde já vai dar para realizar muito lucro em várias altcoins, que é nos 344 e 374 bi. Então é super fácil a gente tomar algumas decisões quando a gente tem alguns alvos, e aí quando você monta um setup e tem um alvo, cara, você tem que respeitar esse alvo. Você tem que respeitar o seu setup. Se você faz ao contrário disso, eu vou mostrar um ao contrário, não é bem um ao contrário, mas é um alvo que eu tinha, e deixa eu ver se dá para eu mostrar para vocês sem exibir nada que eu não quero exibir aqui. Ok? Eu tenho uns tokens da Ether. Aqui dá para eu mostrar, aqui não tem problema não. Ó, eu tenho uns tokens da Ether que eu coloquei para vender aqui na Bybit, ok? Depois que ele deu essa hypada aqui, eu estava segurando, né? Depois que ele deu essa hypada, eu disse, cara, eu vou botar para vender. E olha só aqui o meu alvo de venda, cara, é absurdo. Olha o meu alvo de venda, 0.62769. Olha onde ele bateu, ó, 62237. Olha para isso, ó. Não pegou, não pegou, ok? Isso aqui já houve um engolfo, que eu não gostei disso aqui. Tudo bem, ainda tá show de bola. Eu que tinha esse token a 3 centavos, ele agora tá valendo 5, eu quase dobrei o preço. Mas o meu objetivo qual era? Fazer 100% de lucro, ok? Esse era o meu objetivo aqui. Quando eu tracei que eu coloquei ele à venda aqui, o meu objetivo era fazer 100% de lucro, tá vendo? Eu coloquei exatamente 107%. E ele deu a chance, só que eu tinha deixado a ordem. E isso aconteceu de madrugada. E de madrugada o garotinho aqui estava neném, estava dormindo. Então, ou seja, foi muito perto da minha zona e agora ele está engolfando. Pode ser que esse engolfo, se não segure esta região aqui da Ether, que é justamente a zona que ele está, que é uma zona importante agora, desse último candle, que foi a primeira subida dele aqui. Eita, molesta, desapareceu aqui. Se ele não segura essa região, cara, pode ser que eu tenha que amargar e vender ele aqui embaixo para pelo menos tirar um lucro, ok? Isso é uma decisão que eu vou ter que tomar. Talvez eu coloque ele passando por mais
resistências aqui, que seriam esses 3 candles. Resistência aqui nos 5 centavos e 3, aqui resistência também, aqui resistência, aqui ele rompeu, agora eu espero que essa resistência se transforme em um suporte para que eu consiga vender na região que eu quero. Eu tinha 3 ordens, a primeira era nessa 62769, depois vinha em 6,3, depois 6,9. Caso ela rompesse, eu deixei um pouquinho para ganhar ainda mais lucro. Mas é isso que acontece. A gente toma as posições e às vezes não dá a nossa meta. Outra, que aí tá de boa, eu abri aqui na Backpack XRP, esse tradezinho, tá dando 9% agora. Dependendo da grana que você bota, 9% é muita grana, mas eu já tô no lucro, ou seja, eu já coloquei o meu stop na região do break-even, ou seja, na região que eu já estou no lucro. Se ele cair, eu já estou no lucro, entendeu? Já estou de boa aí. Inclusive tem link da Backpack aí, caso você queira abrir para aproveitar que eles começaram a Season 3 agora do airdrop deles. Eu acho que vai ser um dos maiores airdrops de 2025. Vamos lá. Voltando aqui, orders versus Bitcoin. A prova de que isso aqui está acontecendo, Altcoin Season, a prova de que a gente está enxergando a possibilidade real da Altcoin Season aqui, é isso aqui, ó, cadê? Orders versus Bitcoin. Lembra que eu falei ontem, quando a gente vai se sentir seguro para poder, ou seja, não é seguro, é enxergar que realmente a gente vai ter um pump grande em muitas altcoins. Claro que agora é natural você começar a ouvir no YouTube várias pessoas falando de altcoins, isso é muito bom, principalmente se você for como eu, que está aí no lucro em muitas altcoins. Chainlink eu tenho a $8, eu não vendi nada. Na verdade eu vendi 20% de Chainlink, mas já cheguei a recomprar e agora estou só esperando ela romper a região, que aí eu vou conversar com os membros sobre essa questão dessas regiões amanhã na live que eu vou fazer com os membros. Então fique ligado, amanhã tem live com os membros Tor, que eu vou estar tratando dos alvos e principalmente das projeções dessas principais altcoins e vou estar analisando as altcoins que os membros solicitarem lá também. É super barato, link na descrição, seja membro. Então aqui a gente necessita que o Orders versus Bitcoin rompa essa região do meio do 0.142 e fique acima dessa região. Precisamos do rompimento e a manutenção acima dessa região. Quando isso ocorrer, que nós já estamos em um canal aqui de alta muito bom do Orders versus Bitcoin. Eu estou no 4 horas aqui, no gráfico de 4 horas. Olha que canal lindíssimo de alta. Entendeu? Então a gente só tem que esperar ele romper. Eu vou me sentir mais seguro com as altcoins quando isso aqui for rompido o meio e ele entrar na segunda parte do canal, que é essa parte aqui. Claro, se ele romper aqui a resistência, aí é show de bola, a parte superior, mas isso aqui já vai me deixar muito, muito feliz com relação as altcoins. Ethereum rompeu a nossa região dos $4.500, ok? Eu cheguei a recomprar alguns etéreos, infelizmente tive que recomprar alguns etéreos um pouco mais caro. Lembra que eu disse que eu vendia a 4.395 aqui, eu já estava com 60%, 70% vendido, tive que recomprar alguns, eu já tinha recomprado, comprei alguns aqui embaixo, mas eu queria comprar em 4.070 e esse danado não foi nos 4.070. Então, eu comprei uma parte, né? Uma parte. E isso são os etéreos de hold, viu, gente? Não é nada com etéreo de pool de liquidez. Etéreo de pool de liquidez continua aqui, show de bola, maravilha na família, ok? Continuamos aqui com os nossos etéreo aí, ó. Etéreo com a ATH, etéreo com The Graph, tem etéreo para tudo quanto é banda, menina, aqui, ó. Olha essa daqui, ó, etéreo com dólar. Então eu não vendi nenhum etéreo de pool de liquidez, que o meu objetivo com pool de liquidez é outra coisa. Meu objetivo com pool de liquidez não é ganhar a alta do etéreo. Eu quero é ganhar isso aqui, ó, diariamente, taxas todos os dias diretamente para o bolso. Inclusive isso aqui tá maravilhoso,
segue maravilhoso a EtherX aqui. Ok? Segue maravilhoso a EtherX aqui, dando bastante grana. A diferença é que eu mudei agora, eu tenho as linhas que eu ganhei de airdrop, eu joguei também aqui para ficar farmando tokens linha do programa Ignition aí, ganhar um extrazinho legal aí pra gente, ok? Mas os etéreos que eu vendi eram etéreos de hold e eu recomprei, tive que recomprar etéreo agora, depois dessa subida aqui, quando ele subiu, que eu já fiquei cismado ontem, quando ele fez esse retestezinho aqui embaixo, nos 4.000, eu ainda cheguei a comprar 4.390 e pouco, mais ou menos aqui, acho que foi nesse candle daqui. Mas a maioria que eu recomprei, não recomprei tudo, gente, eu acho que eu ainda tô pelo menos, eu devo estar uns 40% em dólar. Então isso quer dizer que eu tinha vendido perto de 80% de Ethereum, porque eu devo ter recomprado aí uns 20 a 30% novamente. E recomprei quase ao mesmo preço, um pouco mais caro do que o que eu tinha vendido. Vendia 4.395, se eu for jogar um preço médio, eu recomprei tipo a 4.405. Deixei de ter um pouco menos de Ethereum, mas agora já estou no lucro e é assim que funciona o mercado. A gente não pode, eu mesmo aguardei por muito tempo a vinda do Ethereum aqui na região dos 4,70, ele não veio, eu comprei um pouquinho nessa região dos 4,290 aqui, mas deveria ter comprado mais, mas não comprei. Fazer o que? Não adianta chorar o leite derramado, eu tenho que focar no para frente, ok? Temos algumas criptos aí, show de bola, Link tá fantástica, Link eu recomprei, cara, Link eu tô felizão, porque eu vendi Link aqui em cima, né? Eu vendi Link eu acho que o preço médio meu de Link, eu acho que não, a linha roxa era alvo. Eu devo ter vendido, sei lá, 24 e alguma coisa aqui quando eu vendi as Link. Depois eu reviso. Só que aí eu consegui recomprar nessa região, 22,80, 22,60, eu consegui. A minha zona de compra de Link era aqui embaixo. Era aqui, ó, dos 19 e 16. Só que eu comprei, me lembrei, comprei até a 21. A 21 e pouco eu comprei aqui. Eu acho que ainda foi em agosto aqui, mas eu me lembro que eu ainda comprei a 21 e um quebradinho aqui. Praticamente, tinha uma ordem 28,90 e pouco, mas só uma ordem. Mas a maioria eu recomprei nos 22, para mim foi bom, mas claro, eu queria ter recomprado mais embaixo. Ah, Sandro, por que você não esperou? Porque eu sou apressado. Porque eu sou agoniado. Aí eu não quis esperar. Uma que eu não consegui recomprar foi BNB. Fazer o quê? Eu tenho vendas de BNB a 838, a 802, a 832. Eu tenho venda de BNB. Inclusive, ó, as vendas de BNB estão marcadas com a linha verde aí. Eu vendi BNB a 802, eu vendi BNB a 833, eu vendi BNB a 839. Então eu tenho muito pouca BNB hoje em hold, né? Fazer o quê, né? Foi uma opção, mas poxa, eu tinha preço médio de BNB, cara, eu acho que... Primeiro que eu tinha BNB comprado a 17 dólares, né? E depois eu tinha um preço médio de BNB, eu tô abrindo aqui a minha calculadora. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês gostariam de um site? Não, eu não vou falar nada não. Eu não vou falar nada não, porque tem muita gente assim, ó. Tem o zoião, ó. Sabe o zoião? O zoião. E eu aprendi uma coisa na vida. Aí vai a lição mais uma vez para vocês. Calado. É uma das coisas mais importantes que você deve ficar ou deve fazer quando você está projetando algo que vai mudar e ajudar a vida de muita gente. Então, quando você está projetando isso, fique calado. Fique calado. Não é que ninguém tem... Mas as pessoas, muitas vezes, por não conseguir fazer aquilo que você está tentando fazer, que vai mudar a sua vida, elas simplesmente emanam energias e palavras que
às vezes lhe desencoraja. E por isso é muito importante você ficar focado e calado e só abrir a boca quando o filho nascer. É a melhor coisa que você deve fazer para que tudo que você planeje, programe, haja e cumpra, seja entregue com sucesso. E aí as pessoas vão ver e pensam que você começou de ontem, mas tem meses, às vezes anos trabalhando em um projeto. Só que às vezes se você fala, você atrai coisas que atrasam o seu projeto, que minguam o seu projeto. Então, calado, tá bom? A palavra de hoje para você é calado. Enquanto você está buscando realizar aquele seu projeto de futuro, calado. Quanto mais calado você ficar e seguir trabalhando em silêncio para realizar, mais sucesso você vai ter. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Amanhã tem live de Membro Store. A gente se vê no próximo vídeo.